Ó, eu tô igual a justiça brasileira hoje. Eu não tô enxergando nada, não tô vendo nada. Vamos falar um pouquinho. Ih, rapaz, chispa, sai daqui. Vamos falar um pouquinho de Bruno Henrique. O que aconteceu? Foi julgado? Foi leve? Não foi leve? Foi pesada? Não foi pesada a pena? Rapaz, parece que quanto mais a gente se apaixona pelo futebol, mais a gente é feito de otário, né? Mas antes, peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe o canal com seus colegas. E você que não é inscrito, se inscreva para a gente chegar o quanto antes nesta jossa aqui aos 300 inscritos, tá bom? Mas chega de falar, vamos conversar um pouquinho de Bruno Henrique. Vamos entender o que aconteceu no caso Bruno Henrique. Porque hoje, né, às 5h19, 5h29, saiu o resultado do julgamento do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele estava sendo investigado, né, pelas questões com apostas esportivas, né, e foi definido o julgamento dele. Ele foi considerado culpado no STJD por 4-1. Porém, meu irmão, isso vai um pouquinho mais, de forma mais abrangente, mais profunda, porque traz alguns questionamentos sobre a seletividade da lei mediante ao futebol, ao nome do atleta, ao nome da instituição, que a gente vai questionar aqui. A gente vai falar aqui. Vamos começar desde o começo, tá? Desde o começo. E aqui eu já vou deixar até alguns prints separados para vocês, porque no ano passado, galera, esse aqui, como tem muita coisa, muita informação, eu vou até pegar ajuda aqui com os universitários. No ano passado, a gente teve uma operação chamada penalidade máxima, tá? Não sei se vocês vão lembrar, tá? Isso começou em 2023, não foi nem no ano passado, tá? Peço até perdão, foi em 2023, tá? Como é que funcionou? O John Textor, chegou e saiu falando para Deus e para o mundo que o nosso futebol, ele não era limpo, ele era sujo, que havia uma máfia de casas de apostas com jogadores participando dessa máfia para ganhar dinheiro, para ganhar benefício próprio e movimentar esse mercado. Então tinha, segundo informações do Textor, tá? Que nunca chegou a comprovar. O Textor não provou. Tinha jogador no meio, tinha árbitro envolvido no meio, tinha dirigente no meio, tava a minha mãe no meio, minha avó que não consegue andar tava no meio também, e ele saiu falando de Deus e do mundo. Isso gerou uma grande comoção nacional, foi aberta uma CPI, tá? Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar os casos, tá? Foi feita uma apuração dos casos, onde nós tivemos várias pessoas que acabaram tendo seu depoimento recolhido ali e aferido. E várias culpas também foram imputadas, tá? Dentro da operação penalidade máxima, alguns nomes, tá, foram mais famosos assim. Tá? Então, vamos começar, vou pegar aqui, com alguns jogadores, tá? Vamos começar com os jogadores que foram liberados após 360 dias. Vou deixar o print aqui para vocês. Fernando, como assim liberado? Foi todos os jogadores que tiveram o seu envolvimento, tá? Envolvidos, todos que estiveram envolvidos e tiveram o seu envolvimento comprovado nesse meio, eles foram punidos. Alguns com 1 ano de punição, outros com 2 anos de punição, outros foram até banidos do esporte, tá? Para quem não lembra, acho que o caso Eduardo Bauerman deixa bem claro assim o que aconteceu. Então vamos lá. Os que foram liberados, tá? Eles foram afastados de um período de 1 ano, foram o Aleph Manga, que na época jogava pelo Coritiba, o Brian Garcia, que na época ele hoje está no Independente Del Valle do Equador, na época ele estava no Inter. O Eduardo Bauerman, que eu falei aqui para vocês, hoje ele está lá no Chile jogando. E nós tivemos o Fernando Neto, que hoje está sem clube, o Igor Cariús, que hoje está no Sport, na época, se eu não me engano, ele estava no Atlético Goianiense, o Kevin Lomônaco, que está no Independente da Argentina, mas na época ele era jogador do Bragantino,
e o Sávio, que está no Remo. Depois disso, nós tivemos os jogadores que foram suspensos durante 600 dias. 600 dias, que foram o André Queixo, o Dadá Belmonte, que na época jogava no CSA, o Mateuzinho e o Paulo Sérgio. Vai contando, tá? Após os 600 dias, nós tivemos os jogadores que foram suspensos durante 720 dias, que foram o Gabriel Domingos, o Paulo Miranda hoje ele está no Náutico, o Nino Paraíba, se eu não me engano, ele estava no Ceará na época, Ceará ou no Bahia, agora não me recordo. Hoje ele está jogando no Cuiabá, depois de 2 anos afastado. O Moraes, o meio-campista Moraes, e o Vitor Mendes, que era jogador do Juventude, que na época estava no Fluminense e foi afastado durante 2 anos. Tá? 2 anos de punição. E tivemos também os jogadores que foram banidos. Eles não mexem mais com o futebol, eles não podem mais mexer. Que são o Diogo Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário e o Igor Catatal. Esses nomes, eles dizem alguma coisa muito grande para vocês? Porque para mim, eu vou ser bem sincero, nenhum desses nomes é muito conhecido, nenhum desses nomes está na boca popular. Como diz lá no Rio de Janeiro, nenhum desses nomes tá na papuda. Então, meu amigo, é fácil punir essa galera, é uma delícia. Esse aí, Aleph Manga, se aparecer na Paulista eu não sei quem é. Se aparecer na Faria Lima eu também faço a mínima ideia de quem é. Então bora botar aí, vai, um ano. Pikachu, Catatal, sei lá quem. Não, pode banir, não sei nem quem é isso aí. Vitor Mendes, vixi, não conheço também. Bota 2 aninhos pro cara e já era. E nessa brincadeira, a gente teve o caso do Bruno Henrique. Do bonitão aqui. O Bruno Henrique, ele já vinha sendo investigado pelo Ministério Público há pelo menos 1 ano. Há pelo menos 1 ano em que o nome dele estava envolvido com o sistema de apostas para benefício próprio e benefício da família dele, tá? E como a gente também adora, né, uma prova, uma coisa assim, eu vou deixar os prints aqui das conversas do WhatsApp que o Bruno Henrique teve com seus familiares comprovando, tá, o caso. Comprovando. Então, além de tudo, o caso foi comprovado. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de vontade de entender sobre o assunto, vai digitar lá o que quer saber sobre o caso do Bruno Henrique e vai encontrar os prints determinantes ali das conversas que o sigilo do celular dele foi quebrado e aí as conversas vieram à tona. O Bruno Henrique se beneficiou disso, a família do Bruno Henrique se beneficiou disso, tá na internet para todo mundo ver. E o Bruno Henrique, mediante tudo o que aconteceu, o Ministério Público abriu a investigação, estava investigando, levou isso para a esfera desportiva, tá? Porque a gente tem a esfera desportiva e a esfera jurídica no Brasil. Então, tanto o jurídico quanto o desporto, eles trabalham na justiça em maneiras diferentes. Você pode ser punido no desporto, como pode não ser punido no jurídico. Acontece. Quer ver um exemplo? O caso do Dudu. O Dudu, no jurídico, ele não foi punido pelo crime lá contra a Leila que ele fez. Mas quando foi para o desporto, ele foi punido. Ele recebeu a sua punição. Então, cabe a gente entender que até nisso a justiça tem uma certa seletividade. Fica algo assim, onde a gente tem um cenário que somos muito reféns da justiça. E somos reféns da boa vontade. O pleito começou hoje. Tá, o pleito ele começou hoje e foi findado, ele foi finalizado ainda hoje. E por 4 votos a 1, a pena do Bruno Henrique será decidida, né, foi definida como uma suspensão por 12 jogos e uma multa de 60 mil reais. Eu vou deixar o print aqui para vocês e eu vou falar o nome de cada uma das pessoas que votou nesse caso, tá? O primeiro auditor foi o senhor Alcino Guedes. Ele votou por 12 jogos de suspensão, mais uma multa de 60 mil reais para o Bruno Henrique. O segundo auditor foi o Guilherme Martorelli.
Martorelli. Ele exigiu somente uma multa de 100 mil reais. E aí, meu irmão, se eu tô nesse espaço para votação, se eu tô nesse júri, eu levanto e vou embora. Eu levanto e vou embora. 100 mil de multa? Bom, vamos continuar aqui e depois a gente cospe a nossa indignação para vocês. O terceiro auditor foi o senhor William Figueiredo, tá? Ele votou por 12 jogos e mais a multa de 60 mil reais. O quarto auditora, no caso, foi a senhorita Carolina Ramos, que votou por 12 jogos e uma multa de 60 mil reais. O quinto e último auditor, que foi o presidente, foi o Marcelo Rocha, ele votou por 12 jogos de suspensão, mais uma multa de 60 mil reais. E agora, vamos falar um pouco da nossa, da minha e talvez da indignação de todo mundo que seja torcedor. Gente, qual que é a diferença do crime do Bruno Henrique pro crime do Catatal? Do crime do Bruno Henrique pro crime do Nino Paraíba? Do crime do Bruno Henrique pro crime do Vitor Mendes? Ou do Eduardo Bauerman? Esses caras, e eu não estou defendendo nenhum deles, não estou criando juízo de valor aqui, esses caras cometeram erro, tiveram que pagar, pagaram, só que a questão é no que foi imputado ao Bruno Henrique. 12 jogos, foram imputados 12 jogos de pena ao Bruno Henrique. Isso chega a ser vergonhoso. É uma piada. A justiça brasileira, em âmbito desportivo ou jurídico, judiciário, é uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto. Além das provas que nós tivemos, no caso, penalidade máxima para os envolvidos que eu citei aqui mais cedo, a gente tem provas do Bruno Henrique, a gente tem o sigilo do celular dele quebrado, a gente tem print de WhatsApp, não são só esses dois que eu mostrei aqui, que se a gente quiser tem mais uns 9 para mostrar. O que nós temos é uma variedade de provas gigantescas. É gigante. É imensurável as provas que a gente tem no caso. Não tem como o Bruno Henrique, depois de tudo que aconteceu e depois de todas as provas levantadas contra ele, sentar naquela cadeira que ele foi julgado hoje e sair como inocente. E o Bruno Henrique hoje, ele não saiu como inocente porque essas pessoas bondosas, de grande coração, guardiões, né, da nossa justiça, do desporto, eles falaram assim, bom, pra não sair com nada, vamos botar qualquer porcariazinha aí que passa. Como que a gente leva o futebol a sério desse jeito? Como que a gente encara o futebol com um olhar clínico desse jeito? Porque ser torcedor, cara, entendeu? É você ficar feliz, você ficar contente, você gozar com a vitória, beijar na boca, sair, berrar, gritar, cortar cabelo, fazer promessa, os caramba quatro, normal, porque é o lado passional da coisa. E no lado passional da coisa é bom também, tá? Agora, e no lado crítico? E no lado analítico? Quando você começa a ver isso? Sabe o que o STJD passou por mensagem hoje através do caso Bruno Henrique? Galera, o crime compensa. Se tu tiver nome, o crime compensa. O crime compensa. Você acha que o Bruno Henrique não vai fazer isso de novo? Ou que qualquer outro jogador que tenha um tamanho maior não vai fazer isso de novo? É óbvio que vai, gente. É óbvio que vai. E aí, a mensagem que o STJD deixa é literalmente essa. Você é grandão, bonitão? Você ganha bem? Você trabalha num bom centro? Ok. Porque eu duvido, e aqui eu estou conjecturando, aqui eu estou achando, colocando a minha palavra. Fernando, do Zona Mista, está dando a sua palavra agora. Eu duvido. Se o Bruno Henrique jogasse no Remo, na Tunaluso, no Paysandu, no Volta Redonda, pegava 4 anos de suspensão. Tomava uma surra ainda. Saía roxo do tribunal. Mas como é o Bruno Henrique, campeão da Libertadores, craque da história do Flamengo, ídolo, joga no Flamengo. Opa, vamos dar uma abrangida na pena, vamos dar uma diminuída na pena. Que recado a justiça passou hoje, hein? Que recado. Que papelão do STJD.
O Flamengo, que levou a sua defesa, o Bruno Henrique teve a defesa dele e o Flamengo levou a sua defesa, questionaram também as transcrições do processo, as transcrições foram recusadas, mas o Flamengo ele vai entrar com um processo para diminuir a pena, para o Bruno Henrique não ter nada. E eu não tenho dúvida que o Flamengo vai conseguir diminuir a pena. Talvez para o Bruno Henrique não ter nenhum jogo, acho que não. Mas para ele pegar metade da pena, se ele terminar isso aí com 5 jogos e uma multa de 10 mil, com 4 jogos eu não vou ficar surpreso. E aí com que cara ficam os jogadores deflagrados na penalidade máxima? É difícil, né, quando a nossa lei ela tem 2 pesos e 2 medidas. É extremamente complicado. Convicção? Minha única convicção é que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente briga, parece que maior é a zona que é o nosso esporte. Deixa o seu comentário aí, fale o que você achou, o que você pensa, se tá brando a pena, se precisa dar mais pancada no Bruno Henrique, se precisa rolar mais alguma coisa. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, curta, porque por hoje, galera, chega, fui!